Bom, pessoal, então entrando no nosso tema especial, stablecoins é um assunto que veio bem à tona no mercado esse ano por conta principalmente do Genius Act, que foi o ato americano que criou uma regulação, um espectro regulatório para as stablecoins. Praticamente elas começaram a ter um uso em 2020, vou falar sobre isso nos próximos slides, mas é um tema bem interessante e que tem muito sentido um pouco com a situação dos Estados Unidos e como eles vão usar as stablecoins para reforçar a soberania do dólar e também auxiliar no financiamento da dívida americana. Então, só rapidamente recapitulando o comitê de maio, em maio a gente falou no nosso comitê de investimentos se a soberania do dólar estava ameaçada, né? A gente mostrou aqui que em 1973 o Federal Reserve criou um índice para avaliar a força relativa do dólar, o DXY, que tinha 6 currencies aqui dentro dessa cesta, e de que desde a criação dele, reparem que essa variação, o dólar chegou a tá muito valorizado, 151, até 81 e agora ele está em 98. Então, se a gente olhar para todos esses anos, a gente não tem nenhum problema aqui com o dólar, longe disso. A gente explicou isso bem naquele comitê, temos esse arquivo para quem quiser olhar de forma aprofundada. Mas as stablecoins têm uma conexão direta em reforçar não só a dominância do dólar, mas garantir uma demanda para as treasuries de curto prazo e de forma indireta também de longo prazo. É justamente isso que a gente vai explorar agora falando de stablecoins de tema especial, né? Então, sendo bem breve aqui, mas só dando um guia básico aqui sobre stablecoins, basicamente as stablecoins são tokens digitais atrelados a ativos estáveis, né? Daí o nome stablecoins, como o dólar ou o ouro. Então, diferente de uma criptomoeda que navega na blockchain e ela, por exemplo, o Bitcoin, tem 12 milhões de Bitcoins em circulação, um Bitcoin vale o que a demanda e oferta pagam por ele. A stablecoin não, ela é garantida um para algum ativo, na maior parte do tempo o dólar, mas também podem ter stablecoins que estão voltadas um com ouro ou para outros ativos tangíveis, né? Os principais tipos são fiat-backed, que são essas que têm voltadas para moedas, então o que garante ela é um para um com alguma moeda, um para um com algum ativo, que aí seria o exemplo do ouro, e cripto, que aí seria ela um para um com alguma criptomoeda, como a Binance Coin, por exemplo, e algoritmas, que ela é voltada para moeda, mas usando um algoritmo para manter essa relação de um para um, né? Então, esse um para um aqui, o que ele quer dizer? Se eu vou emitir uma stablecoin da USD Tether, por exemplo, eu tenho que ter $1 para ela. Então, é isso aí que é esse um para um. Elas operam principalmente em blockchains, então é justamente isso, é uma das coisas muito interessantes da tecnologia da blockchain sendo usado nas stablecoins para, por exemplo, o Ethereum, Solana, Tron, eles usam a blockchain e permite transações sem limites, então 24 horas por dia, 7 dias por semana, no ano inteiro. A gente pode, essas stablecoins podem ser negociadas, elas não dependem de uma abertura, fechamento, um pregão para negociarem. E tem um valor de mercado que saltou de forma bem expressiva. Era 5 bilhões em 2020, passou para 300 bilhões em 2025, né? Concentrado principalmente na Circle, é uma empresa listada em bolsa americana, e a Tether, uma das principais tokenizadoras, emissoras de stablecoins, que tem o USD Tether. Os dois são aqui, tem a paridade deles com o dólar, né? Bom, se a gente olhar aqui em termos de market cap, stablecoin já é muito interessante porque ainda que o conceito foi criado em 2014, elas começaram a ser utilizadas em 2020. Por quê? Porque em 2020, quando começou a Covid, qual era o principal transmissor? Eram os dólares, não era o dinheiro de forma física. E mesmo não tendo contato, as pessoas às vezes compravam alguma coisa com dólares, elas passaram a usar menos a currency, M0, moeda física, e começaram a usar formas de pagamentos digitais, sendo uma delas stablecoins. Então é onde realmente começou o uso das stablecoins. Mas reparem que mesmo nesses 5 anos de uso, comparado com o Ethereum, que já existe desde 2014, elas já estão praticamente com o mesmo market cap do Ethereum. E se a gente pegar em termos de crescimento, conforme o passar do tempo, elas já crescem mais que o Bitcoin. O Bitcoin tem um market cap aqui de 2,5 trilhões, a stablecoin já tem 300 bilhões, né, sendo concentrada no Tether e Circle, como eu falei. Então, isso aqui já serve para um prelúdio de mostrar o potencial das stablecoins.
e mesmo que elas sejam só 7% do mercado de criptomoedas, elas são 46% do flow de transações do mercado. Então, praticamente aí metade é para criptomoedas, metade é para stablecoins, né? Para que estão usadas stablecoins atualmente? Então, o uso principal das stablecoins é comprar criptomoedas. Então, o indivíduo ele compra stablecoin, usa na MetaMask, usa na Binance, enfim, na corretora dele, na exchange, troca essa stablecoin para a criptomoeda dele, que normalmente é Bitcoin ou Ethereum, e esse é o principal uso. Agora, reparem que pagamentos no varejo, pagamentos transfronteiriços são o menor uso, é 2% do uso aproximadamente nos dois. Então, as pessoas usam muito pouco ainda as stablecoins para fazer um pagamento no varejo normal, ou, por exemplo, um pagamento transfronteiriço, né? Por exemplo, alguém que mora num país emergente, quer deixar o dinheiro em dólar, deixa numa stablecoin, que é de uma forma mais barata, ou se, por exemplo, uma empresa de pequeno ou médio porte quer realizar um pagamento cross-border, ela pode também utilizar stablecoin, o que é um uso muito pequeno ainda, né? Então, a grande oportunidade aqui das stablecoins é justamente reverter esse flow, sair das criptomoedas e começar a aumentar os pagamentos transfronteiriços, principalmente, e no varejo, né? Porque aí a stablecoin tem que aumentar, aumenta a demanda por dólar para aumentar para a stablecoin emitir mais as stablecoins, e aí, por conseguinte, é o que eu falo nos próximos slides, vai aumentar a demanda por Treasury Bills, né? Não só o assunto está importante ao redor da mídia, de stablecoins, nos Estados Unidos e no resto do mundo, mas como pessoas de magnitude importante, com um background muito elevado, como Scott Bessent, vem falando de forma bem positiva das stablecoins. Então, Scott Bessent, ele é o secretário do Tesouro americano, ele enfim, foi CEO do Soros Fund Management em Londres, esse é um dos maiores hedge funds da história, professor em Yale, ou seja, um background super sofisticado, uma pessoa muito entendido em finanças. Ele fez diversos comentários positivos sobre as stablecoins, de como elas são uma revolução nas finanças digitais e meios de pagamentos, mas também como elas vão auxiliar na demanda por treasuries. Então, ele tem um statement no Treasury Department justamente dele falando o quão importante vai ser para o futuro do financiamento da dívida americana os stablecoins, inclusive até projeções para o uso de stablecoins ele tem. Então, quando a gente tem algo tão importante que o governo americano ele está positivo nisso e apostando nisso, isso dá mais ainda, faz com que o assunto venha à tona e que realmente essas coisas comecem a funcionar. Tanto que os Estados Unidos agora, em 18 de julho desse ano, ele aprovou o Genius Act, que justamente traz todo um espectro regulatório para stablecoins. Porque, por exemplo, o Bitcoin, ninguém regula o Bitcoin, ninguém regula a blockchain, ninguém sabe, né, quem é que garante isso, mas as stablecoins poderiam ter esse mesmo caminho, porém, o que os Estados Unidos fez? Vendo que isso vai ajudar na soberania do dólar, que isso ajuda na demanda por treasuries, o que eles fizeram? Fizeram o Genius Act e deram um conceito para emissores de stablecoins. Então, de forma bem rápida, isso aqui é o fator que fez as stablecoins ficarem tão importantes esse ano e esse assunto aparecer, surgir, porque ninguém falava de stablecoins ano passado, né? Por exemplo, agora, esse ano que o assunto realmente entrou à tona, a Circle subiu bastante, a ação, por exemplo. O que eles fizeram aqui, né? Então, os emissores eles podem ser privados, então não precisa ser uma empresa financeira, mas tem que cumprir normas federais e estaduais bem estritas. Os stablecoins eles têm que ser um para um com US Cash ou os T-bills de curto prazo. Então é aí que vem a demanda. Se o stablecoin, como é que ele garante que ele tem $1? Tendo um treasury bill de curto prazo ou um money market fund que seja equivalente, que tenha os treasury bills ou US Cash, né? Que aí seria um certificado de depósito de um US Cash mais ou menos, né? Além disso, os emissores têm que estar em compliance com normas anticrimes financeiros dos Estados Unidos. Ou seja, a Genius Act ela trouxe toda a regulação necessária para que as pessoas tenham confiança nas stablecoins. Porque no fim do dia, eu compro a stablecoin, ela é um para um com o dólar, mas eu tenho que ter confiança no emissor. E o emissor é a Circle, o emissor é a Tether, não é um banco. Então, isso é muito importante para as stablecoins, porque justamente traz esse espectro aqui regulatório.
Sobre a pergunta se as stablecoins vão aumentar a demanda pelos Treasury Bills, na verdade elas já aumentaram, né? O gráfico aqui de baixo é que ele mostra, as stablecoins já estão entre os 20 principais holders da dívida americana. Elas estão, por exemplo, acima dos Emirados Árabes Unidos, acima de países emergentes, enfim, e estão quase, por exemplo, passando a Noruega e o Brasil. O Brasil tem ali 212 bilhões em dívida americana, as stablecoins 149. Então, elas estão aumentando a demanda pelos Treasury Bills e facilitando o financiamento da dívida americana? Já estão. Não é essa, eu diria que não, essa não é a grande questão das stablecoins, mas é algo que já está acontecendo, né? E o Scott Bessent já sinalizou que deseja, né? Ele vai aumentar a emissão dos bills de curto prazo, justamente para atender essa demanda dos emissores de stablecoins. Uh, as stablecoins vão ser muito importantes porque elas também podem absorver demanda por países que estão diminuindo o holding de treasuries, como é o exemplo da China aqui. O Japão diminuiu, mas agora voltou a aumentar, mas a China vem diminuindo, né? A China, obviamente, o que ela está fazendo? Ela acumula ouro e deixa os treasuries vencer, em certa parte renova eles. A China tem hoje 680 bilhões de treasuries, o que pode ser aqui absorvido pelas stablecoins no futuro, né, conforme essa demanda for aumentando. Outro ponto positivo das stablecoins é que essas bills, a demanda é por bills. Um emissor de stablecoin ele não pode pagar juros, né? A stablecoin não pode pagar juros, justamente para não competir com os bancos. Então, ou seja, os Estados Unidos nos últimos anos ele vem aumentando muito a dívida na parte curta da curva. Ele emite mais 70% da emissão é bills. Uh, é bom porque emite justamente na parte mais curta da curva, mas o custo de rolar a dívida é alto, porque se não tiver alguém para rolar a parte curta, os Estados Unidos pode ter um problema. Mas com as stablecoins a gente tem mais é uma instituição aqui demandando por esses Treasury Bills. Então é evidente que elas já auxiliam no financiamento de uma dívida mais barata. Agora, uma coisa que as pessoas não falam sobre o assunto das stablecoins é que não é só a demanda de treasuries de curto prazo, mas as de longo prazo também. Uma analogia bem básica é assim, quando nós olhamos crédito aqui, uma coisa que é importante é se a empresa é brasileira, ela tem uma receita em dólar e uma dívida em dólar. Porque se ela, e as empresas sempre tentam fazer isso por meio de derivativos, por swaps, porque se eu tenho uma receita em dólar, mas a minha dívida também é em dólar, eu estou casando o meu fluxo de caixa. Da mesma forma, se eu tenho a receita em dólar, eu também vou guardar o meu dinheiro em dólar. Se a gente pegar empresas brasileiras de grande vulto aqui, como Embraer, Suzano, elas têm treasuries no caixa deles, né? Eles têm, além de outros ativos, mas eles também têm treasuries. E normalmente, treasuries de médio e longo prazo, né? Além dos treasury bills. Então, se as stablecoins tiverem sucesso e conseguirem aumentar os pagamentos transfronteiriços de pequenas e médias empresas, o que elas estão garantindo é que o dólar continue sendo usado nessas transações, e aí, por conta disso, essas empresas, muito provavelmente, historicamente como normalmente essas empresas vão guardar esse dinheiro em dólar. E o que em dólar? Em treasuries, normalmente treasuries de mais longo prazo. Esse gráfico aqui justamente mostra instituições estrangeiras que seriam países, estão normalmente na parte mais curta da curva, e são as instituições privadas que demandam mais a parte longa, as emissões de longo prazo do Tesouro Americano. Então, quanto mais essas empresas usarem, por conta das stablecoins, justamente as stablecoins que estão atreladas ao dólar para fazer esses pagamentos, mais elas reforçam a soberania do dólar e ainda por cima mais elas vão demandar as emissões de longo prazo aqui dos Estados Unidos, o que já é como isso acontece, né? As instituições privadas são quem tem a dívida aqui mais longa aqui dos Estados Unidos. Dito isso, o que está acontecendo no resto do mundo, né? Obviamente, os países, principalmente China e Europa, têm medo de ficar para trás. Os Estados Unidos têm uma liderança absoluta em stablecoins. Então, o que está acontecendo? O governo de Hong Kong criou a própria stablecoin atrelado ao dólar de Hong Kong em maio de 2025. A stablecoin japonesa atrelada ao Yen deve ser lançada em 2025. O Reino Unido também tem a stablecoin deles atrelada à libra esterlina, mas por a Europa, no geral, ser mais restrita, eles têm um limite de 10 a 20 mil libras por indivíduo e 10 milhões para as empresas nessa stablecoin. Então já é um ponto negativo aqui. O Partido Comunista Chinês supostamente desenvolvendo uma stablecoin local, mas principalmente desenvolvendo o yuan digital. Então essas
currencies digitais do Banco Central, essa é a aposta da China e da Europa. E a gente tem 49 governos que já lançaram seus projetos pilotos de currency digital do Banco Central. Os Estados Unidos optou pelas stablecoins. E é claro, quando o dólar já é a moeda dominante, isso ajuda muito, porque essas stablecoins vão continuar em dólar. Como é que é hoje as coisas? A gente tem as stablecoins, o market cap por moeda, ele é praticamente todo em dólar, e ali a gente tem 444 milhões ali que fica em euro, 16 milhões de dólares de Singapura. Então a dominância americana já é alta aqui, e é uma coisa que reforça a outra, né? Aumenta a demanda por stablecoins, vai aumentar a demanda por dólar, e por conseguinte, treasuries, como eu comentei. Então, para finalizar, pessoal, por que as stablecoins são importantes? O Genius Act colocou os Estados Unidos na liderança dessas currencies digitais, das stablecoins, fortalecendo a demanda por treasury de curto prazo, reforça a dominância do dólar, criou uma base regulatória sólida para isso, por meio do Genius Act. Então, na nossa visão aqui, eles já auxiliam a reduzir o custo da dívida, porque já são um dos principais holders, mas também, conforme as stablecoins começarem a ter um uso maior nos pagamentos transfronteiriços, e por que é atrativo? Porque a tecnologia ela é muito forte, porque por conta da blockchain tem uma segurança muito grande, e também porque os custos são menores de transferir esse dinheiro de uma empresa para outra, por exemplo. Até a gente tem Amazon, Microsoft falando em ter a própria stablecoin deles para realizar pagamentos. Conforme isso aumentar, reforça mais ainda o uso do dólar e mais ainda essas empresas guardando o caixa deles, guardando o caixa delas em stablecoins, ou seja, desculpa, treasuries, e principalmente mais os treasuries notes de longo prazo, né? Então, basicamente, essa é a nossa ideia aqui de mostrar stablecoins. Realmente é um assunto muito importante e que vai auxiliar muito. Os Estados Unidos devem auxiliar nos próximos anos com a questão da dívida americana, e também reforça mais uma vez aqui a dominância do dólar.